Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu acabei de voltar de uma sessão do filme do Michael, a cinebiografia do rei do pop, o rei da música, que muita gente estava esperando. Afinal, várias cinebiografias vieram chegando e nunca tivemos uma do Michael Jackson. Então, esse dia acabou finalmente chegando. Eu assisti esse filme e eu meio que estou aqui justamente para trazer alguns pontos que eu posso considerar bom, mas alguns muito mais negativos que eu posso dizer. Então, para deixar tudo quieto, eu peço que vocês apenas se inscrevam no canal e ativem o sino para receber a notificação dos próximos vídeos. Dito tudo isso, simbora, rola a intro. Bom, eu não sei vocês, mas de um tempo pra cá eu vejo que as cinebiografias têm se tornado algo cada vez mais comum, e isso não é errado, né? É sempre bom trazer essas cinebiografias para apresentar os artistas daquela época para um tempo mais presente, apresentadas para os jovens, mas às vezes eu espero alguma coisa a mais delas e eu realmente não consigo receber elas, justamente porque eu acho que elas todas saíam um certo costume, uma certa fórmula para funcionar. Claro que existem algumas exceções que saem dessa fórmula, como Better Man, Forma de Poder, a rede social, Rocksman, mas realmente são bem poucas que seguem esse rumo. E então, podemos dizer que Michael, ela segue esse rumo? Bom, claro que não. Eu, primeiramente, que não esperava muita coisa a mais esse filme, primeiramente porque ele realmente é mais um tributo e homenagem ao Michael Jackson do que um aprofundamento de sua história. E a primeira razão é porque justamente a família inteira do Michael está presente na produção do filme, ou seja, os irmãos, o sobrinho, o próprio sobrinho dele, o Jafar Jackson, ele atua como Michael Jackson no filme. Então meio que já era óbvio, não só pela essa descrição, mas também pela sinopse, que ele seria mais uma homenagem do que um aprofundamento. Porque, né, as polêmicas envolvendo o Michael, tudo isso de ruim dele, meio que, obviamente, as famílias não iam aceitar, né, não iam querer expor essas polêmicas no filme dele. Eu não quero! Então, né, realmente não ia ser possível isso. Tanto que o filme, ele meio que termina lá em 88, onde o Michael estava em uma ascensão muito avassaladora. E realmente, né, apesar do final ele deixar uma ponta solta para um segundo filme, né, no final ele aparece dizendo: a história continua. Eu não sei se eles vão querer justamente focar nessa parte polêmica do Michael. Eu sendo sincero, eu acho que eles não vão focar muito. Eu acho que eles podem focar mais na parte de 2006, né, até esse ano. Mas, né, vamos ver com o tempo, né, até porque parece que na gravação desse vídeo meio que acho que os diretores meio que confirmaram que ia ter a sequência. Então, deixo aqui já gravado o recado. E eu entendo eles quererem fazer um segundo filme, até porque a história do Michael Jackson, ela é muito grande para caber em um filme de 2h07. Eu até acho que eles realmente cortaram algumas coisas aqui, realmente espremeram para caber em 2h07, porque pelo que eu vi parece que esse filme tinha uma versão justamente de 4 horas, realmente com todo o material disponível ali. Nessa história vamos justamente acompanhar a história da carreira do Michael Jackson. E vamos passar justamente por todas as fases que esse cantor já passou, justamente na época de início com os Jackson 5, quando ele fazia a banda com os irmãos, até os momentos mais marcantes e até decisivos de sua carreira, onde ele tem que lidar com os problemas familiares e até uns desenvolvimentos na sua vida. E eu falo Michael Jackson porque, apesar do filme se chamar Michael, ele justamente foca mais na parte do Jackson, né? Justamente essa parte mais popular dele, contando cada história de uma forma que meio que a gente já conhece até. É um pouco meio que decepcionante, na minha visão. Por favor, não diz isso não. Porque pra mim, a profundidade desse filme, ele é zero, quase negativa até. Isso porque, beleza, vamos ter a parte dos Jackson 5 lá, que é legal de se ver, mas sendo sincero, ela é meio desnecessária até. Isso porque vamos ter sim os momentos com os irmãos dele, mas tipo, os irmãos dele aqui, eles realmente não servem pra nada. Eles estão ali justamente para ser personagem de fundo, eles cantam juntos, tem uma ceninha lá onde eles meio que deixam o Michael de canto, porque não querem jogar Twisted, mas basicamente é isso. Geralmente os irmãos não aparecem lá justamente para ter algum tipo de desenvolvimento pro Michael, ajudar ele a lidar com o pai. Eles estão justamente ali só para ficarem e é isso, não tem muita coisa que falar sobre eles. Outras relações meio que são mal desenvolvidas aqui, ou nem sequer aparecem, são justamente a do Quincy Jones e até daquele guarda-costas que tem um grande tempo de tela até. E pelo que eu andei pesquisando, eles realmente foram figuras muito importantes para o Michael, principalmente de segurança, que foi quase como um segundo pai, um pai igual o próprio pai do Michael, ele não conseguiu ser de verdade. E sério, ele tem um tempo de tela, só que tipo, ele não serve para desenvolver nada.
o produtor, que também era importante, não serviu de muita coisa ali, só aparecia umas cenas dele gravando com o Michael e é isso, não teve desenvolvimento de muita coisa. Realmente é meio decepcionante de ver isso. Essa relação deles é muito superficial até. E uma coisa que eu acho até bem engraçada aqui é que temos aqui o John Branco, que foi meio que o advogado do Michael, que ele trabalhou com ele há muito tempo, ele está nesse filme, e o jeito como o filme trata ele como se fosse tipo um anjo da terra ali, que foi enviado para salvar o Michael das garras do pai dele. Foi anjo belíssimo! O que, sendo sinceramente, eu não confio muito nisso, porque, primeiramente, uma coisa que você tem que saber é que ele também é um produtor do filme. Será que ele não fez alguma coisa ali na produção justamente só para ele parecer um bom moço? Hein? A única relação que tem um certo desenvolvimento é justamente com o pai do Michael, o Joseph Jackson aqui. Que, como a gente sabe, né, em várias entrevistas o Michael meio que já mencionou que ele era espancado pelo pai. Tem até uma cena no começo lá que explica isso muito bem. Ele espancava justamente porque ele respondia ou não correspondia ao que o pai dizia. Realmente era isso. A gente precisa vender. Eu tô planejando uma turnê internacional. Isso é só o começo. Eu preciso pensar. Eu digo a você o que pensar. Mas o filme meio que vai tratar justamente sendo esse vilão por Michael. Enquanto o Michael é o herói dessa história, o Joseph é um vilão. Realmente vai ter muitas cenas com ele mostrando como ele realmente era um péssimo pai. E se a ideia do filme era justamente trazer essa sensação de raiva, de ódio contra o Joseph Jackson, ele realmente consegue fazer isso muito bem. O ator aqui, ele realmente consegue entregar uma atuação que é tão simples, mas realmente consegue trazer essa sensação de que você realmente vê esse cara como alguém problemático, alguém que realmente não parece se importar muito com os sentimentos do próprio filho. Eu te odeio! Mas justamente ele meio que vai focar no básico até, tipo, no que a gente já conhece dessa história do Michael Jackson. Ele não tenta fazer algo muito mais inventivo, algo realmente que possa se diferenciar das outras cinebiografias, como por exemplo, temos Rocketman e Better Man, né? Eles realmente se diferenciam muito com a questão do diretor até, e tipo, a direção desse filme aqui, ela é realmente a mais simples, a mais super flex possível aqui. É tipo, o Anthony Facco aqui, ele não tinha que ser necessariamente ele, né? Ele podia ser qualquer diretor que a Marvel contrata e eles obedecem aí, porque realmente aqui não tem nada muito inventivo, tem aquele básico, né? Zoom na cara, corte rápido e jogo de câmera para acompanhar o Michael, e basicamente é isso, né? Realmente uma direção bem fraca até, é muito, às vezes decepcionante, às vezes realmente, porque estamos falando do Michael Jackson, o rei do pop, o cara que redefiniu os clipes, as músicas até, ele tem uma direção assim tão simples, cara, uma coisa bem genérica às vezes, é meio revoltante eles fazendo isso justamente com o rei do pop até. Isso aqui é simplesmente revoltante. E essa coisa consegue ser tão genérica assim que, cara, pra mim esse filme aqui ele foi feito baseando-se no Wikipedia. E como assim? Bom, eu vou te explicar. Imagina lá, o diretor, ele sabe que tem que fazer um filme do Michael. Bom, ele tem que descobrir o que teve de importante na vida desse moleque. Aí eles simplesmente vão lá, pesquisando no TikTok, cara, eu ia falar TikTok por quê? Ai, que burro, dá zero pra ele. Eles pesquisam lá na internet, procuram no Wikipedia e tem lá, vambora ver, Michael Jackson. Michael Jackson nasceu em Gary, na Índia, nos Estados Unidos. Ele teve um pai abusivo. Os melhores clipes dele, Thriller e Billie Jean. O início com os irmãos Jackson 5. O incidente da Pepsi, que ele queimou o couro cabeludo. As figuras da qual o Michael sempre admitiu como se fossem verdadeiros pais e que o ajudaram muito. Basicamente é isso, né? Ele basicamente só pega as informações que a gente já sabe até. As informações que já temos oficiais, que foram divulgadas até pelo próprio Michael. Informações que, tipo, a gente já sabe, são importantes sim, mas é coisa que a gente já sabe, né? Tipo, o adulto sabe, tudo bem que uma criança talvez não saiba, né? Mas quem vai assistir o filme do Michael, né? Esse filme justamente eu acho que é realmente feito mais para fãs e justamente para essas pessoas que realmente são fãs do Michael. Porque, tipo, se você gostar do Michael Jackson, você vai gostar desse filme muito bem. Porque, como eu falei, é uma homenagem, um tributo a essa figura tão importante na música que tivemos. Os clipes tão maravilhosos dele que teve, como Thriller e o Billie Jean, que são os clipes com mais destaque aqui nesse filme. Mas realmente, se você pensar disso de uma forma mais fria até, tipo, eu não posso dizer que sou fã do Michael, não, mas eu gosto das músicas dele. Eu tenho que admitir que ele realmente foi um ídolo muito importante na música e teve músicas marcantes. Mas eu não sou assim, um fã 100% maluco, assim, vou dizer. Mas realmente, eu acho que realmente foi muito simples para o tamanho que é o Michael Jackson. É algo muito simples até demais. Às vezes
meio triste falar desse jeito, porque até essas coisas que já sabemos podiam ter algum aprofundamento até, mas como eu falei, os irmãos não servem pra nada, não tem nada de relevância, nem relação com eles. A mãe também tem umas 2 ceninhas, mas eu acho que é pouco pra se dizer. O produtor e o guarda-costas dele, cara, realmente são jogados de lado mesmo. Realmente parece que a única figura aqui que é importante é o Michael e o pai dele. E realmente é só isso, mano. Ele não consegue trazer alguma coisa mais diferencial para os outros. Dito tudo isso, bem, Michael é uma cinematografia até que ele segue como as outras. Eu posso dizer que eu gostei? Talvez até, mas eu tenho que ser sincero aqui, analisando mais friamente, realmente comparado com as outras cinematografias que tem, ela é realmente a coisa mais simplória possível, mais superficial possível. Realmente é triste ver isso, mano. Como eu falei, o tamanho do Michael, o Michael, ele é uma puta figura histórica na música. Ele tem uma biografia dessas, cara, é realmente bem triste mesmo. Eu esperava que tivesse algum aprofundamento mais, tipo como o Michael fez os clipes do Billie Jean, do Thriller, porque parece que aqui que ele só teve... É isso, eu vou fazer o clipe. Tipo, é isso, ele teve uma ideia do nada, aí ele faz e acabou. Eu não mostro mais as coisas, tipo, como ele desenvolveu, né, a coreografia, como ele conseguiu fazer o clipe, né, porque parece que eu descobri que tem o diretor de um filme lá, que acho que era Lobisomem alguma coisa, que tava no clipe, só que, tipo, isso não é nem me ensinando nada, realmente é a coisa mais simples e coisa mais superficial possível. Então, realmente, eu fico meio triste com isso. Resumindo as coisas, Michael realmente é uma coisa até bem simples, até eu não diria decepcionante, mas... Não, sendo sincero, eu acho que pode ser decepcionante mesmo, cara. Eu vou mudar de ideia. Realmente, eu esperava alguma coisa muito mais do que eu recebi aqui nesse filme. Para Michael, eu vou dar uma nota 4 até. Bom, pessoal, mas é isso, né? O que vocês acharam de Michael? Podem comentar aqui embaixo que eu vou gostar de ler os comentários. E lembrando, realmente é um filme para fã e tributo. Não tem problema você gostar, cara. Pode se divertir à vontade se você gosta do Michael, assim. Mas, realmente, para mim foi uma coisa bem simples até, algo que eu me decepcionei um pouquinho. Mas, dito tudo isso, né, se inscreva no canal, ative o sino para os próximos vídeos. Com tudo isso, falou! Falou! The kid is not my son. She says I am the one.